da Educação, Paulo Renato Souza, e o Paulo Renato já está na ponta da linha conosco, ao vivo, direto de São Paulo. E é um prazer muito grande falar com o professor, porque durante sua gestão de 8 anos, junto ao governo Fernando Henrique Cardoso, foi uma experiência muito boa para o país. Foi lá que começou o Bolsa, né, que tanto divulgado, aí, o Bolsa Escola, e muitas coisas realmente foi importante na sua gestão, porque na sua gestão o aluno, ou seja, a criança, o adolescente, não deixava a escola. E agora, no momento, a gente vive um momento complicadíssimo, um momento muito difícil. Professor Paulo Renato, muito obrigado pela sua participação aqui no Café com Notícias da Difusora Batatais. Bom dia. Bom dia. Quem está falando é o Fábio ou o Batista? Batista. Batista, tudo bem, Batista? Tudo bem, professor. Olha, um grande prazer estar com você, Batista, e todos os ouvintes da Difusora, viu? Aí de Batatais. Hoje, na parte da manhã, professor, nós conversamos agora há pouco com o prefeito municipal aqui da Estância Turística de Batatais, José Luiz Romagnoli, e nós conversávamos com ele falando sobre a pré-candidatura do Dr. Geraldo Alckmin à presidência da República, e também falamos da sua pré-candidatura, que é um grande nome dentro do PSDB para a cadeira do Palácio. Eu estou nessa luta. Estou nessa luta, Batista. Estou buscando vir a ser o candidato do PSDB ao governo do Estado. Já recorremos praticamente o Estado inteiro, seja individualmente visitando cada município e os diretórios do partido, seja nas reuniões regionais que o partido vem organizando. O meu nome, eu acredito, vem crescendo dentro do partido. Nós deveremos ter uma decisão em torno da metade do mês de abril, para que em maio já tenhamos o nosso candidato definido. A partir da escolha do governador Geraldo Alckmin ontem como o nosso candidato à presidência, agora o processo se volta para a definição do candidato ao governo do Estado. Não poderia ter sido antes porque, na verdade, nós tínhamos duas grandes figuras de São Paulo disputando a indicação para a presidência, o prefeito José Serra e o governador Geraldo Alckmin. Agora, solucionada essa questão, vamos partir para a escolha do nosso candidato ao governo do Estado. Espero poder eu liderar essa luta do PSDB. Certo. Professor, a educação ela tem 2 etapas, é claro. Tem antes do professor Paulo Renato e depois do professor. E o senhor tem batido sempre na questão da tese que precisa mais investimento na educação. O investimento no momento agrada o senhor? Olha, eu acho que mais do que uma questão de investimento, o que me desagrada hoje é a falta de rumo, é a falta de atenção na questão do ensino básico do nosso país. Eu acredito que a política do governo do presidente Lula na educação foi das mais desastrosas. Por quê? Em primeiro lugar, porque ela mudou de rumo 3 vezes. Houve 3 ministros, os 3 ministros com prioridades diferentes. O ministro Cristóvão Buarque, a sua prioridade era a alfabetização de adultos. O ministro Tarso Genro era a reforma universitária e acesso à universidade. Sem dúvida, dos problemas importantes os dois, mas não é o ensino básico. E o ministro Fernando Haddad, atualmente, ele procura, de certa forma, voltar ao ensino básico, mas não com a ênfase, com a força, com a prioridade que deveria ter dado a essa área desde o começo. O que me parece é o seguinte: a educação hoje se transformou num passaporte para as pessoas. Quem não tem educação básica de boa qualidade, quem não tem uma boa formação profissional, não tem acesso ao mercado de trabalho. Não era assim no passado, mas hoje é assim, Batista. Por outro lado, o país que não tem boa educação é um país desigual. A desigualdade no nosso país, as diferenças sociais que nos causam tantos problemas de violência, de drogas e tudo isso, essa diferença social se originou na diferença de acesso à educação. Isso nós resolvemos no governo do presidente Fernando Henrique, especialmente através do Fundef, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. O acesso foi resolvido. O que é que ainda está por resolver? É a questão da qualidade. A qualidade também melhorou, mas ainda está longe de onde deveria estar. Hoje, a desigualdade no nosso país é alimentada pelas diferentes oportunidades para o aluno que sai da escola privada e da escola pública. Por quê? Porque na escola pública não tem a qualidade para disputar as melhores vagas, as melhores oportunidades com os alunos da escola particular. E é este o problema que nós temos que enfrentar no país hoje, claramente. O senhor falou da sigla Fundef, e agora essa questão de Fundeb? Eu estive no Congresso na quinta-feira passada, amanhã faz uma semana,
justamente no Senado, prestando um depoimento sobre a questão do Fundeb. Digamos, o objetivo é correto. Nós temos que equacionar também, eu equacionei o problema do financiamento do ensino fundamental, que era o mais importante. Mas o passo seguinte deve ser, ou já deveria ter sido, arrumar o financiamento da educação infantil e do ensino médio. Muito bem, esse é o objetivo do Fundeb. Mas a maneira como estão fazendo, colocando tudo num fundo só, dividindo todo o bolo pelo número de alunos de escolas estaduais e municipais, será um desastre. Eu mostrei com números aos senadores que os recursos para a educação vão diminuir, especialmente para a educação infantil e para o ensino fundamental. Então, pela maneira como foi estruturado esse fundo, eu acho que o Senado tem condições de corrigir, o Senado tem condições de aprimorar esse fundo para que nós tenhamos realmente o financiamento do ensino básico completo, tanto da educação infantil quanto do médio, quanto do fundamental e do médio. Certo. Bom, o senhor implantou, foi a implantação do Fundef, né? O Fundef foi criação nossa. Um projeto fantástico. Foi porque ele, na verdade, ele teve benefício em todo o Brasil. No Nordeste, trouxe as crianças para a escola. Nós tínhamos uma diferença brutal entre o Sul e o Nordeste em relação ao acesso à escola, porque os prefeitos passaram a ter mais recursos, foram buscar os alunos. Aqui em São Paulo, promoveu a municipalização. No Nordeste, promoveu o aumento do salário dos professores. Aqui no Sul, possibilitou esses bônus que, na verdade, estimulam o professor, a frequência, etc. Então, teve um benefício em todo o país, sem nenhuma dúvida. Eu estive num congresso dos prefeitos em Brasília e, na ocasião, o senhor falou sobre o assunto e eu achei, assim, muito bom. E essa questão das fraudes, ministro, como é que fica agora no Fundef aí? Porque funcionar tão bem, agora parece que tomou outro rumo. Nós, quando criamos o Fundef, criamos justamente com um conselho de acompanhamento e fazemos muita questão de mobilizar os vereadores, o Ministério Público local, a população, os pais, no sentido de fiscalizar o uso do recurso do Fundef. Eu não tenho visto isso mais recentemente. O governo tem feito propaganda de outras ações, até de coisas que... Eu já vi propaganda até do Fundeb, que não está nem aprovado ainda, mas não existe campanha para fiscalizar os recursos do Fundef, do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Então, aparentemente tem aumentado as fraudes. No meu tempo eu tinha lá uma equipe, lá uma força-tarefa no Ministério que acompanhava todas as denúncias, jogava o Ministério Público, vários prefeitos foram presos, vários prefeitos perderam o mandato por causa de mau uso dos recursos do Fundef. Agora eu não estou vendo isso, então preocupa, porque se o governo permite fraudes com o Fundef, que é um fundo específico para o ensino fundamental, que é fácil de fiscalizar, imagina se fizer um fundo para todos os níveis de educação, aí a possibilidade de fraude vai ser ainda maior. Nessa questão aí, eu comento de mais de 100 mil alunos, né, que recebem ajuda do Bolsa Família, estão fora da escola e continuam recebendo. Como é que o senhor vê essa situação? Porque eles mudaram a natureza do programa. O Bolsa Família, na verdade, é a continuação do Bolsa Escola, que eu criei. Bom, o Bolsa Escola tinha um caráter educacional, não era um caráter meramente assistencial. É claro, ajudava as famílias mais pobres, mas com o objetivo educacional. Ali, o aluno que não frequentava as aulas, ele perdia a bolsa, porque a bolsa era para aquele aluno. Agora, com o Bolsa Família, se reuniu tudo numa coisa só e diz, não, agora a bolsa é da família. Então, se um aluno está frequentando e o outro não tem como controlar isso. Então ficou, e não tem, pode até ter como controlar, mas não tem como é que você vai tirar a bolsa da família porque 2 filhos estão frequentando e um não está? Não é possível. Não tem como, né? Não tem como. Então, a natureza do programa é que mudou. E é isso que me preocupa. Porque o programa perdeu o caráter educacional e manteve apenas o caráter assistencial. Isso é ruim. Eu acho que se nós queremos a transformação do nosso país, nós temos que querer que o jovem, a criança, o jovem de hoje, não tenha que amanhã depender de bolsa. Não tenha que depender de ajuda do governo. Tenha que poder se manter-se e subsistir com os próprios meios, com o seu trabalho.
Isso tem que ser um pouco a ética, a moral de uma sociedade, né? E se nós damos apenas o caráter assistencial, nós estamos apontando, inclusive, na direção errada. Nós estamos apontando, do ponto de vista educacional, para algo que é profundamente deseducativo.